cuidar do coração agora? É muito bom falar do coração, né? E fiquei sabendo, a doutora Fabiana Braga disse pra gente que o vinho até pode, é isso? Um pouquinho, é um cálice, Bom doutora. dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Muito bem-vinda. prazer estar aqui com vocês. Prazer é Muito, nosso muito te bom. receber. Mas o vinho pode um pouquinho? Um não? pouquinho pode, sim. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Com um pouco de moderação pode sim, faz Que até bom. bem. Olha só. Doutora. Bom, a gente sempre vai ter a presença da doutora aqui no programa também, cuidando do nosso coração. Ela que é da Eurocor, já mostro para vocês os contatos. Queria que você se apresentasse, pessoal de casa também, Legal. doutora. Como é a primeira vez que você aparece aqui com a gente? Muito obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês. Bom, meu nome é Fabiana, né, como já foi colocado aqui, eu sou cardiologista, eu me formei em Campinas, eu sou de Campinas, na verdade, me formei na Unicamp e depois fui para a USP para fazer cardiologia. E lá acabei me especializando numa área que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, que é sobre insuficiência cardíaca, né. Então, eu acabei ficando por lá, ainda faço muita coisa lá dentro, né? Eu trabalho tanto aqui em São José dos Campos, na Eurocor, quanto lá no Instituto do Coração, no grupo de insuficiência cardíaca e transplante. Insuficiência cardíaca, né? A gente brinca, ainda mais na Copa agora, haja coração para aguentar as emoções. Verdade. Mas tem um coraçãozinho que é mais fraquinho, né, gente? Aquele coração que é fraco mesmo, né? É uma síndrome, é uma doença? O que é isso, o coração fraco? Essa é uma pergunta importante, né? Então, muitas vezes os pacientes não sabem o que é, não sabem que existe essa doença, mas a gente costuma dizer que a insuficiência cardíaca é como se fosse assim a ponta de diversas doenças do coração. Então, o paciente pode ter diferentes doenças que no final ela pode se tornar uma insuficiência cardíaca. O coração, o que acontece com esse coração fraco? Na verdade, acontece que o coração não consegue bombear a quantidade de sangue necessária para suprir todos os órgãos. Isso pode acontecer ou porque ele dilatou, ele ficou grande, ou porque ele ficou mais endurecido. Né? Ele fica mais duro e ele não consegue suprir adequadamente o que os órgãos precisam. Cresce tudo isso que a gente está vendo? Pode crescer. Gente. E o que pode causar isso? Quais são as causas? Então, Marina, a gente tem várias causas. A principal delas é o infarto. Então, a gente tem uma agressão do músculo, né? Então, uma artéria fecha, para de ir sangue para aquela região e forma como uma cicatriz. E quando é uma cicatriz, aquela região não consegue bombear. Então, fica com uma parte do coração afetada. Mas existem várias outras causas. Por exemplo, pressão alta. Paciente que não controla a pressão adequadamente, no final da vida pode se tornar com insuficiência cardíaca. Ele pode, o paciente que tem doença na válvula do coração, as válvulas estão dentro do coração, elas podem ser insuficientes e o coração pode dilatar. No Brasil, a doença de Chagas pode acontecer isso algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Que acaba que a transmissão é pela picada do bicho barbeiro, né? Então, na verdade, a mordida ali do bicho barbeiro que pode fazer com que o coração dilate. Então, a gente tem várias causas que podem levar a doença, ao músculo ficar dessa maneira. E uma especificamente é uma inflamação do coração por um vírus. Então, até o Covid pode gerar esse tipo de coisa. Então, existe uma miocardite pela Covid-19. O coração fica enfraquecido por conta disso. Já a gente pensa um pouquinho no tratamento. Só mostrar essa fotinho que eu tenho aqui para vocês, que a doutora até enviou para a gente ficar algo mais ilustrativo para a gente entender. Coloca para mim, por favor, Fê. Então, esse primeiro é o coração saudável, né? O que diferencia dos outros ali, doutor? É isso aí. Então, se a gente olhar a primeira fotinho, a gente tem o músculo do coração. Aqui é como se a gente estivesse olhando o coração cortado, né? Sim, no meio e olhando por meio. dentro. Então, a gente vê o músculo do coração de tamanho normal. Já na segunda foto, vejam que o músculo ficou em volta bem fininho, mas o coração já começando a ficar maior o tamanho. Sim. E na terceira, a gente tem o músculo bem grosso e você vê que o coração não consegue encher. Então, em uma ele enche demais e não bombeia, na outra ele não consegue relaxar para encher e depois bombear. Então, as duas situações são um problema. Aí, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já, o jogador de futebol que acaba
falecendo no campo. Ah, sim. Muito provavelmente ele tem o terceiro tipo ali, que o coração fica grosso, ele pode fazer arritmia e pode ter uma morte súbita. Caramba, doutora, você vê? Vamos pensar em tratamento, mas antes, até quem está em casa, fica assim, gente, será que eu tenho isso? Então a doutora mandou uma listinha de sintomas. Legal. Vamos colocar para também, ofertar aqui para vocês, para entender. Então a falta de ar, fadiga, cansaço, tosse, aumento do peso, acordar com falta de ar no meio da noite, imagina Ai, que que coisa. horror. Inchaço nas pernas e tornozelos. Então são sinais para a pessoa se atentar, né, doutora? Sabe o que eu gosto daquela fotinha do senhorzinho subindo escada? Sei. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, é porque eu não estou fazendo exercício, ah, é porque eu estou cansando porque eu não faço nada. Mas se começar a mudar da sua rotina, vale a pena ser um alerta. Muitas mulheres, é muito comum mulheres não perceberem que estão tendo sintomas de falta de ar por conta de uma doença. E demoram muito para procurar ajuda. Então, sinais de que um cansaço fora do comum, um cansaço que não é o seu habitual, tem que ser um alerta para que você procure o seu cardiologista e possa tentar descobrir se não tem algum problema no coração. O certo é sempre olhar o coração, né, É doutora? isso aí. Sempre acompanhar, né? De quanto em quanto tempo? Ai, depende um pouco da idade. Quando a gente é mais jovem, talvez a gente precise menos, mas depois de 40, 45 anos, vale a pena pelo menos passar uma vez no cardiologista. Ele vai detectar possíveis problemas e como prevenir, porque a insuficiência cardíaca também é uma doença possível de ser prevenida, né? Excelente. Doutora, eu estou aqui, vou até abrir aqui para vocês no Instagram da Urocor, porque eu acho que é legal a gente até... Doutora, vamos combinar de você gravar um quadro, explicando um pouquinho novamente, mas também falando sobre o tratamento Tá. e como prevenir, Pode que eu acho que a ser. gente pode tratar de maneira até bem... Olha só, gente, uro.cor. Acessa lá para vocês, então, terem cuidados. Urologia, nefrologia. Aliás, tem aqui na bio, vou abrir ao vivo aqui, ó, clinicaurocor.com.br. Pode deixar, Fer? Só para a internet está um pouquinho lenta, mas eu abri para vocês. O site está completinho para vocês conhecerem. Muito legal, gente. Lá você pode cuidar, tem as especialidades lá, ó, urologia, cardiologia, nefrologia, reumatologia, fotinho de todos os médicos que já estão participando aqui do programa também, para vocês conhecerem. Super indico os contatos aqui para vocês, tá bom? Corre lá então e a gente grava um quadro falando sobre isso, que eu acho que a gente pode Perfeito. falar um pouquinho mais. Insuficiência cardíaca. Muito legal, doutora. Muito Obrigado, bom. viu? Obrigada a Obrigada, vocês doutora. pela- Estamos encerrando o programa muito bem, né, amiga? Em ótima companhia. Aliás, eu me você sinto gostou? segura do lado de uma cardiologista. É, com certeza. Eu né, tenho uma, gente? fico, dá uma segurança Se na der um gente. piripaque, ela vai lá, faz as forças, dá tudo certo. Ressuscita a gente, viu? Obrigado a você pela companhia, pelo carinho desse sábado. Que delícia fazer o programa Muito com bom vocês, ter vocês né? com a gente. Você também, doutora. Muito obrigada, foi um viu? prazer. Volte sempre, viu?